Fala, meus queridos! Bora para mais um conteúdo aqui no canal Cruzeiro Querido. Desta vez para ouvir falar de Cruzeiro no programa Galvão e Amigos da Bandeirantes, ou melhor dizendo, da Band, né? Bandeirantes aí é para quem tem mais de 30 anos, não é o meu caso, na verdade é assim. Enfim, porque Galvão, ele ficou de folga na semana passada, mas voltou justamente na semana em que o Cruzeiro se torna vice-líder do Brasileirão, depois de uma grande vitória contra o Palmeiras no último domingo no Mineirão. E Vanderlei Luxemburgo, Ricardo Rocha, o Casagrande, Mauro Naves, além de Galvão Bueno, falaram desta vitória, citaram se o Cruzeiro realmente é candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Falaram também sobre o Caio Jorge, hein? Estão se rendendo ao Leonardo Jardim, enfim. Bora lá conferir, não se esqueça, logicamente, se inscrever no canal, deixar o like, hypar, enfim, para nós continuarmos crescer aqui na plataforma. Bora ouvir lá, Galvão e Amigos. A descrição, inclusive, vai estar o link aí do programa completo. Falando do Cruzeiro, já que eu voltei a estar numa corrida de Fórmula 1, no Prêmio de Mônaco ali, pelo menos acompanhando, usei muito uma frase nas minhas transmissões: chegar uma coisa, passar é outra. Isso é uma verdade que serve para qualquer coisa na sua própria corrida de Fórmula 1. O Cruzeiro foi chegando, chegou. E ele pode ser líder no dia 12, nessa rodada que o Flamengo não joga, que ele joga com vitória. Se ele ganhar do Vitória, o Palmeiras também não joga. Vai a 26 pontos, o Palmeiras também não joga, e ele pode ser o líder, ou seja, pode fazer ultrapassagem. Nesse momento, daria pra gente dizer, o Cruzeiro tá sim brigando pelo título? Eu acho. Nesse momento tá, né? A semana passada a gente achava, inclusive o casal foi muito pontuais nisso, assim, que dificilmente o Palmeiras Perderia dos de dois. Flamengo e Cruzeiro. Perdeu pros dois. Nós dois aqui erramos redondamente, porque o Palmeiras perdeu 6 pontos e caiu, despecou, foi para quarto lugar. Confronto de grandes times. Grandes times. A pergunta que o Cruzeiro pode sim, evidentemente. A pergunta que eu faço é a seguinte: nesse momento, a gente sente o Cruzeiro, o Luxemburgo, o Ricardo, o Cabuloso está forte para brigar por um título. Eu estou falando isso porque eu gosto muito do treinador, viu? No aeroporto, fala do Cabuloso lá, o Cabuloso está chegando. Pode falar bem, porque treinou bem, sabe a força da torcida, né? Torcida e outra coisa que tem é o seguinte: as dificuldades que você passa a ter quando tem dirigente que resolve o problema, você se fortalece dentro do grupo. Quando deu problema com o Gabigol e com o Dudu, em que o clube privilegiou o treinador, a história muda, porque os jogadores sabem que o treinador está sendo respeitado pela diretoria. Então, quando o pessoal lá entendeu que o treinador tinha que continuar, você pode ver que o ambiente mudou completamente. Isso depende muito, porque para você ganhar um campeonato, depende da comissão técnica, tem que ter um grande dirigente, porque o grande dirigente segura a onda, aquela que você não pode segurar, que pertence a ele. Porque a cobrança existe totalmente, né? Então, essa virada tem tudo a ver com o prestígio que eles deram ao treinador, mantendo o treinador. E veja como está grande o Cruzeiro nesse momento. Foi o maior público do campeonato ontem, se não me engano. Batendo a 60... Chegando a 60 mil pessoas. Ou seja, a importância desse momento do Cruzeiro. Eu trabalhei com o Vanderlei lá. Essa torcida, ela é maravilhosa, torcida né, Vanderlei? Ela é maravilhosa. Eu trabalhei 4 meses lá. A gente não caiu. Vanderlei, quando pegou o Cruzeiro estava com 19º na segunda divisão, ia para a terceira divisão. Esse cara, por isso que eu digo muito, eu gosto de falar, foi um monstro. Esse cara foi um monstro junto com o Pedrinho. E a gente não caiu junto com os jogadores. Pedrinho, comissão que é o técnica. Pedrinho Gomes, que é o presidente. Então a gente chegou lá quase caindo e não caiu. Eu digo uma coisa, o Cruzeiro tem chance sim, porque tem um bom time. O problema maior do Cruzeiro é se esse elenco aguenta disputar a Copa do Brasil, porque eles são da Copa do Brasil também. E tem o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem Copa do Brasil, Campeonato e Libertadores, mas tem elenco. O Palmeiras a mesma coisa e tem elenco. Agora esse time... Botafogo também tem. Botafogo. Esse time... Está fora da Copa do Brasil. E outra coisa, na última vez que falaram isso, perguntaram os 4 times que você acha que chegaria. Eu falei Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e coloquei o Botafogo. Não é possível arrancada. O Botafogo ganhar agora do Ceará, ele encosta também. Porque o Botafogo tem um jogo a vir. Mas então, esses 4 times,
Eu tinha falado, o Cruzeiro tem chance, sim, de buscar o brasileiro. Falamos em técnico, começamos com o Ancelotti, falamos em técnico, conversamos muito disso. Para o Casagrande, por exemplo, ele deveria ser, na opinião dele, Casagrande, seria o técnico da seleção brasileira, o Abel, o técnico do Palmeiras. Eu quero na sequência para a gente pular para o Flamengo imediatamente, que é o líder do campeonato. O Abel é um técnico, sem dúvida nenhuma, um grande técnico, mas um grande técnico. Volta essa imagem, por favor. Pegar na metade, não dá. O cinegrafista se chama André Amaral. Olha só. Era o jogo da transmissão da Amazon Prime Video. Não pode fazer isso. Não pode. Não pode desrespeitar repórter em entrevista coletiva. Quando se ganha, é muito fácil se falar que o trabalho foi muito bem feito. Quando se perde, se esconder atrás das palavras ou partir para a agressão, para a resposta mal educada. Um posicionamento pelos resultados de... Qual é a palavra? Está me fugindo a palavra agora no momento. De soberba, tá certo. Agora o rapaz ali está trabalhando, viu? O rapaz carrega um peso ali. Ele tem o risco daquele equipamento que ele está, que custa muito caro. Um técnico de seleção brasileira não pode fazer isso. Se ele tivesse sido escolhido para a seleção brasileira, nenhum técnico pode fazer isso. Mas se ele tivesse sido escolhido para ser técnico da seleção brasileira, eu seria literalmente contra. Por todas as más atitudes de falta de respeito que ele toma em sequência. Era um jogo da Amazon Prime, só tinha uma televisão, tá ali. Isso não se faz, Abel. É muito feio fazer isso, viu, Abel? Você gosta muito de criticar os outros quando os outros falam alguma coisa. Isso que você está fazendo, veja em casa, pense, bote a cabeça no travesseiro e quando você acordar, pense em outras coisas que você já fez. E o cinegrafista não reagiu em momento algum. Cumpriu a parte profissional dele. Muito feio. Vamos embora lá com o Flamengo. Se alguém quiser falar alguma coisa... Eu queria só acrescentar do Cruzeiro que você perguntou, só duas coisas. Talvez não tenha nos outros times, nem no Flamengo, nem no Palmeiras, um meio-campo com os dois Lucas que o Cruzeiro tem. Que a gente fala muito do cara que faz o gol e tal, mas o tal do Lucas Romero e Lucas Silva, o que os caras estão jogando é uma coisa absurda. Então, isso aí faz uma diferença imensa na engrenagem. E, óbvio, em 6, 7 jogos, o técnico acertou esse time. Esse time dá uma abafa, enfim. Tá muito bem o Cruzeiro. É isso então, hein? Galvão e amigos também rendendo-se ao Cruzeiro, que não é por menos, né? Voltando até aqui pra mim. Enfim, o que vocês acharam? Porque passamos aí praticamente em todos os veículos e tem conteúdo aqui no canal Cruzeiro Querido, ouvindo, né, as análises e comentários de todos aqueles que falaram, né, de Cruzeiro e Palmeiras, tanto antes do confronto, alguns desmerecendo o Cruzeiro antes do confronto, outros, mesmo que do eixo, acreditando por já estar acompanhando essa evolução do Cruzeiro, e o pós, principalmente, né, daqueles que desmereceram, passamos aqui, e aqueles também que confiavam que o Cruzeiro sim poderia vencer, também passamos. Queria saber os seus comentários. Galvão, Ricardo Rocha, Vanderlei Luxemburgo tiveram aqui, né, naquele período de Série B, realmente, como o Ricardo Rocha falou, né, fizeram ali um período final de Série B, onde colocou o Cruzeiro pelo menos para permanecer naquele ano de 2021 na Série B. Enfim, profissionais que têm propriedade para poder falar, né? Mas e você? O que achou dos comentários? Gostou, concordou, não concordou com alguns comentários? Enfim, se inscreva no canal Cruzeiro Querido, deixe seu like, hype esse vídeo para que você não perca nada, mas nada mesmo, sobre o nosso Cruzeiro Querido.